Estamos começando mais um quadro Mulheres aqui no Irlanda Talk Show. Eu sou a Janaína, sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil, do Comitê de Empreendedorismo, do qual eu sou apaixonada. E antes da gente começar, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Não deixe de compartilhar com seus amigos para dar mais engajamento. Bom, você sabia que mais de 80% dos negócios brasileiros aqui na Irlanda foram fundados por mulheres? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós temos aqui a Bruna Aceiro, que é imigrante brasileira, empreendedora com um negócio super interessante, bem incomum aí para quem vai ouvir hoje. E, além disso, ela também é linda. Bruna, seja bem-vinda. Obrigada, Jana. Obrigada pelo convite. Obrigada, Mulheres do Brasil, pelo convite também. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou a Bruna Aceiro, sou terapeuta integrativa, herbalista e benzedeira. Legal. Bruna, e como que você veio parar aqui na Irlanda? Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu cheguei aqui na Irlanda no finalzinho de 2017. Eu estava passando alguns processos no Brasil, né? E queria, explorar uma cultura nova, queria aprender um novo idioma, acreditava que isso poderia acrescentar lá na minha função do Brasil e tudo. Uhum. Então eu vim para cá com a intenção de estudar e explorar uma nova cultura. No início eu cheguei como estudante, então fiz aí os cursos de inglês, como todo mundo. E aí chegando aqui eu entendi que era importante a gente ter uma cidadania, que isso poderia trazer benefícios, né? Se a gente tivesse um passaporte europeu, traria mais tranquilidade, a gente conseguiria ficar aqui de uma forma mais tranquila, né? E aí eu fui buscar ali na minha ancestralidade se existia essa possibilidade, e meus avós são portugueses, então eu tirei o passaporte português e daí consegui estender, ficar aqui mais um pouquinho. Nessa época eu trabalhava como cuidadora de idosos, atuei nessa área por 3 anos, foi muito legal, que me deu a possibilidade de melhorar meu inglês e de estar intrusa ali, infiltrada na cultura irlandesa, então aprendi muito sobre eles. E aí comecei a entender também esse processo de ajudar o próximo e como isso me trazia alegria, felicidade. E aí, enfim, com o passaporte trabalhei um pouquinho no mercado irlandês aqui em pequenas empresas, até que fui fazendo essa transição de carreira e agora há 1 ano eu trabalho única e exclusivamente com as terapias integrativas. Ai, que legal. Conta um pouquinho, então, pra gente do seu negócio, né? Como que surgiu essa ideia de empreender aqui na Irlanda com algo que é relativamente incomum aqui, talvez para os irlandeses e até para alguns brasileiros, como a gente estava conversando antes. Sim. A ideia de empreender, na verdade, surgiu de uma demanda. Eu nunca pensei em empreender e nem trabalhar com as terapias integrativas. Eu usei isso como meu próprio processo de autoconhecimento, né? Da minha própria busca por respostas e por alternativas naturais de autocuidado. Mas com a chegada da pandemia, né? Quem estava por aqui sabe o quanto foi desafiador, não só aqui, né? Em todos os lugares. E então, as pessoas mais próximas a mim, que já sabiam, né? Que eu tinha esses estudos e que eu me cuidava com alternativas naturais, começaram a me procurar para atravessar esse momento da pandemia de uma forma mais fácil, vamos colocar assim. Então, eu costumo dizer que o que me tornou terapeuta foi a demanda. Aí, então, essas pessoas começaram a me procurar, eu comecei a atender essas pessoas de forma online durante a pandemia, e elas gostavam, indicavam novos amigos, e assim a coisa foi acontecendo. Até que quando acabou a pandemia, eu comecei a atender dentro de casa e logo a minha casa ficou pequena, que uma pessoa convidava a outra e daí também já estavam chegando pessoas que eu não conhecia dentro da minha casa e eu percebia a necessidade de ir para um outro lugar, então comecei a ter um espaço e assim a coisa foi acontecendo. Uhum. Hoje você tem um negócio formal já aqui na Irlanda, né? Tudo certinho com o CNPJ que nós estamos acostumados no Brasil, né? Como que foi esse processo? É muito difícil, né? Ou é um processo relativamente simples? Quanto tempo levou entre você iniciar o teu processo de formalização e até estar formalizada, né? Conta para quem, acho que tem bastante futuros empreendedores querendo saber, né? Se é um caminho aí muito difícil. O processo é bem simples, na verdade, né? Você vai abrir um sole trade, que na verdade é como se fosse uma pequena empresa do Brasil, algo nesse sentido, né? Microempresa. O MEI é o microempreendedor individual, né? Isso mesmo. Então você consegue fazer tudo isso no site do governo, é muito simples, mas eu aconselho que junto com isso você tenha um contato de
contador para que possa te auxiliar em todo o processo, porque a partir do momento que você abre, né, um CNPJ aqui na Irlanda, você vai começar então a declarar, fazer declarações, pagar imposto. Então você precisa ter o controle das suas entradas, das suas saídas, né, para que você possa pagar os impostos devidos para o governo. Então esse é o primeiro passo, né, abrir o Sole Trader e contratar um contador. E depois, né, pensando nas terapias integrativas e num espaço, você vai precisar de um seguro para o cliente, né? A gente não sabe quais adversidades podem acontecer ali perante um atendimento. Então, é muito importante que esse cliente esteja segurado. E um seguro para o espaço também, em casos de incêndio, enfim, coisas adversas que podem acontecer, que a gente espera que não aconteça, mas a gente quer estar assegurado caso aconteça, né? Sim. Então, esses são os 3 passos básicos para iniciar um negócio aqui. A gente paga o seguro para não usar, né? Mas se acontecer, a gente já está prevenido. Bom, vamos falar um pouquinho das suas atividades mesmo, né? A terapia holística foi algo muito novo para mim, né? Quando a gente começou a conversar, eu fiquei fascinada, achei muito interessante. Acho que vale a pena a gente compartilhar. Qual que é a diferença da terapia holística para a terapia tradicional? Bom, acredito que a principal diferença é que a terapia tradicional, ela vai cuidar da psique do ser humano. E a terapia holística, esse nome holístico, né, ele vem de uma palavra grega que significa o todo. Então, ele vai olhar o ser humano como o todo. Então, ele vai olhar o emocional, o mental, o físico, o energético e o espiritual. Então, essa é a principal diferença. Ela vai entender a causa raiz do desequilíbrio. Legal. E o que te levou a seguir nessa terapia holística? Você teve alguma situação pessoal, né, que te fez buscar por esse caminho? Sim. Acho que a gente sempre tem, né? Bom, esse meu processo com as terapias holísticas começaram em meados de 2014. Então, faz 9 anos que eu estudo, faço cursos, vivências nessa área holística. Mas o meu processo com as terapias mesmo, da forma convencional que a gente conhece, iniciou quando eu tinha 14 anos. Então, são 21 anos já aí nesse universo. Foi com a passagem do meu pai, né, o falecimento dele durante a minha adolescência. A minha mãe viu a necessidade de me colocar numa terapia para me ajudar a atravessar esse processo de luto, o que foi muito importante para mim. Então, eu fiquei nessa terapia convencional aí por mais ou menos uns 10 anos. E aí, já um pouquinho mais adulta, na fase de uns 20 e pouco, quando eu comecei a poder ter escolha, né? Porque com 14 a gente não tem, ali eu fui influenciada, minha mãe, a iniciar, né, esse processo. E aí depois já com uns 20 e pouco, quando eu já tinha um poder maior de escolha, eu fui atrás de outras alternativas, porque eu buscava respostas que eu já não estava mais encontrando na terapia convencional. E daí então foi que um novo mundo começou a se abrir para mim. O primeiro estudo que eu fiz foi com o Reiki. Acredito que essa é a porta de entrada para a maioria das pessoas, porque é o mais convencional, é o que as pessoas mais conhecem, o Reiki, né? Então, foi ali que foi uma pequena virada de chave, que eu comecei a entender que a gente tinha um corpo energético, que nós tínhamos chakras, que tudo que acontecia no nosso corpo físico, ele vinha de algo relacionado ao nosso campo emocional e energético, e que o chegar no físico era o último estágio. Ou seja, já tinha muita coisa rolando antes do meu corpo expressar isso. Então, essa foi a minha primeira virada de chave, e foi quando eu comecei a buscar mais respostas que eu fui de encontro com as terapias alternativas. Na época, também, eu estava passando um processo no trabalho. Eu sou formada em administração de empresas, e no Brasil eu trabalhava na área de TI, né, na parte de vendas de softwares e hardwares. Então, com 25 anos, assim, super nova, eu já estava muito bem, pensando em carreira. Eu já tinha um cargo alto, salário alto. Perante a sociedade, as pessoas me viam com, sei lá, talvez algo que elas desejavam, mas por dentro eu estava muito triste. Eu não me encontrava nesse lugar, principalmente por ser um ambiente muito machista, cheio de regras, metas, pressão. Então, eu estava completamente desconectada do meu feminino, né? Porque a gente não tem espaço para ser mulher, geralmente. Não vamos colocar tudo em caixa, mas no geral. Então, eu estava assim, muito insatisfeita e fui atrás de respostas sobre isso. E aí foi então que eu comecei a encontrar as ervas para me ajudar com essa ansiedade, com o início de depressão e outros sintomas que eu estava desenvolvendo na época.
E aí que começa, então, esse meu caminho mais profundo de conexão com a natureza e com as ervas, que também foi o que fez eu sair de todos esses lugares e até a minha chegada aqui na Irlanda. Ah, interessante. E você comentou aí sobre essa questão do autoconhecimento feminino, né? Como que funciona isso? Como que a mulher ela pode ter esse autoconhecimento? Como que ela pode buscar isso? Essa é uma pergunta que pode gerar muitas respostas, né? Mas eu acredito que o primeiro passo é a busca por uma profissional, talvez, que te ajude, facilite esse caminho para você. Seguindo de uma investigação interna, de entender seus padrões, seus sentimentos. E depois que você passar desses estágios, que já vão ser bem profundos, eu aconselharia a busca pelo feminino mesmo, né? Então, quando a gente fala sobre o feminino, eu conecto muito no nosso ciclo feminino, né? Na menstruação, e o quanto isso pode estar conectado e está conectado com a natureza e com o autoconhecimento. Então, acredito que essas seriam as 3 etapas aí. Ah, legal. E a gente falando aqui, né, sobre a terapia holística, ela é um pouco, foge um pouco do comum, né? Ela chega a ser até uma alternativa, né, para algumas pessoas. Você já enfrentou alguns comportamentos céticos, né, de pessoas que não acreditam ou já fizeram algum tipo de comentário? Sim, eu acredito que é natural, né? Tudo que é o novo assusta num primeiro momento, né? E a gente vem com crenças que muitas vezes podem ser limitantes. Então, acho que é natural os questionamentos e até o ceticismo, né? E eu busco sempre ouvir a pessoa primeiro, entender o ponto de vista dela. Uhum. Eu não acredito que existe certo ou errado, existem pontos de vista e existem crenças. Então, eu sempre busco ouvir primeiro os pontos dessa pessoa. E se a pessoa está aberta a me ouvir também, eu coloco meus pontos e aí eu trago informações que podem agregar ali. E geralmente eu também trago depoimentos de clientes, que isso ajuda a pessoa a entender um pouco mais as transformações e se abrir um pouco mais para o processo também. Uhum. É que você comentou aí, né, entrando nesse campo de as pessoas são céticas às vezes, mas o tempo todo a gente está envolvido de uma certa forma com tudo que influencia o nosso comportamento, né? O marketing sensorial, por exemplo, ele trabalha com isso, né? Ele busca, como que a iluminação pode influenciar, como que o cheiro de um ambiente pode influenciar a compra. Então, todo o ambiente que a gente vive hoje, ele vai influenciar no nosso comportamento? Com certeza. Então, né, a gente tem que prestar mais atenção aí nas mensagens que estão sendo passadas, né? Sim, com certeza. A gente até estava comentando isso um pouquinho antes, né? Só para contextualizar aqui, trazer um exemplo. Quando a gente pensa em trabalho, e a gente pensa em padrões de trabalho do Brasil e padrões de trabalho aqui na Irlanda, eles são completamente diferentes. Porque isso envolve nosso sistema de crenças familiares, isso envolve nosso sistema de crenças da região onde a gente mora. Então, claro que as condições que a gente tem no Brasil são muito diferentes daqui. Então, no Brasil, de uma forma geral, né, novamente, não colocando em caixinhas, mas a gente vive no modo sobrevivência. Uhum. Então, a gente precisa muito trabalhar para ter alguma coisa no Brasil. Geralmente, é assim que funciona. Então, todos esses estímulos que a gente vai tendo lá, por exemplo, quando eu trabalhava na área de TI no Brasil, dentro de um escritório, se eu fechasse meu computador 6 horas da tarde, que era o horário que eu ia embora, a fala que vinha você tá desmotivada? Você já tá indo? Aconteceu alguma coisa? Você não quer bater meta? Não quer ser reconhecida? Sei lá, quem tá morrendo? Essas eram as falas que chegavam para mim. Porque era o ambiente que eu vivia. Então, é lógico que isso vai me condicionando para ser pertencente, ficar até 8 horas no trabalho, para não ouvir esse tipo de coisa, para alcançar meta, o que quer que seja, para ser vista, acolhida, eu vou me tornando naquilo, né? Isso é um exemplo do trabalho. Quando a gente chega aqui na Irlanda e a gente vê um outro tipo de comportamento em relação a isso, num primeiro momento, para muitas pessoas até assusta. É desconfortável. Verdade. É desconfortável você ver o seu gestor saindo do trabalho 5 horas da tarde. Você questiona. Porque não é o seu sistema de crenças, não é o que você está acostumado. Você vai questionar no primeiro momento. Então, percebe como tudo influencia, tudo de alguma forma está no nosso subconsciente, criando a nossa realidade. E a gente precisa de um autoconhecimento para poder compreender isso e compreender o quanto isso
interfere na realidade que a gente vive hoje, né? Não, é legal. É muito verdade isso, né? Quando a gente mora em outro país, a nossa percepção das coisas muda muito, né? E a gente começa a questionar, será que lá eu estava certa? Será que aqui é o certo? E a gente tem que buscar esse equilíbrio, porque senão a gente acaba se frustrando muito, né? Por exemplo, quando eu converso com as pessoas que trabalham em empresas, assim, no mundo corporativo, a gente tem essa sensação, assim, de diferença mesmo de trabalho. Eu falo, nossa, mas eu trabalho muito mais, né? Por que a pessoa não... Por que tá saindo às 5 em ponto, né? Por que não fica até 5:30? E às vezes até frustra, né? E isso pode gerar vários outros problemas, né? Burnout é uma das doenças que estão sendo muito comentadas hoje, né? Principalmente no Brasil, porque as pessoas trabalham muito. Sim. Bem, tem que prestar atenção nos sinais aí. Bom, vamos falar um pouquinho, assim, da parte mais interessante das terapias holísticas. Você tem muita conexão com a natureza, né? Como que o sol, a lua, né? Você comentou que as águas, né? A gente estava conversando antes que as águas influenciam muito. Conta um pouquinho pra gente. Quando a gente fala sobre terapia holística, a gente pode ir para vários lugares, né? A gente pode ter conexão com a natureza ou não, tá bom? Porque quando a gente pensa, por exemplo, numa cromoterapia, numa musicoterapia, numa acupuntura, no próprio reiki, nada disso tem conexão com a natureza, tá certo? Uhum. São estudos diferentes. Mas a área que eu me especializei, né, é nos saberes ancestrais. E quando a gente pensa nos saberes ancestrais, eles estão completamente conectados com a natureza. Antigamente, toda a guiança do homem era através da natureza. Então, era através das fases da lua. Era assim que, né, o homem, a mulher, planejava o plantio, a colheita. Era assim que o homem e a mulher sabia o momento do parto de uma mulher. Era dessa forma que a gente percebia a nossa menstruação, se conectava com ela. Então, se a gente voltar um pouquinho na história, né, que eu não estou criando uma nova roda, eu só estou trazendo de volta os saberes ancestrais e relembrando a gente disso. Acho que essa é a minha grande missão e propósito, né, que esses saberes continuem. A gente vai perceber essa conexão muito profunda com a natureza. Então, eu busco mais essa linha, através das ervas e da conexão com as luas e como a lua lá fora se comunica com o nosso ciclo menstrual, como a lua lá fora ajuda a gente no nosso dia a dia, na nossa rotina, até no nosso trabalho, quais são os momentos que nós estamos mais expansivas, quais são os momentos que é melhor a gente relaxar, para trazer justamente esse lugar de desacelerar, que é muito novo para a nossa sociedade, por isso a questão do burnout, porque a mulher não descansa. Se você olhar a sua história, né, eu sempre vou trazer esse convite da gente olhar nossas ancestrais, se você buscar a história da sua mãe, a história da sua avó, em qual momento ela descansou? Ou é muito mais comum o padrão que a mulher está sempre doando, ela está sempre fazendo pelo outro muito mais do que para ela. Então eu sinto que nesse momento da humanidade, nesse momento do autoconhecimento que a gente vive, o chamado é para esse, né? Para a gente despertar e olhar para a gente, olhar para os nossos ciclos, olhar para esse lugar do descanso, do equilíbrio, se reconectar com a natureza, perceber como que a natureza lá fora tem tanto a nos ensinar e apreciar dessa ciclicidade na nossa vida. E eu acho que o fato de estar aqui na Irlanda naturalmente já nos convida a isso, porque aqui as estações são muito marcadas. Uhum. Então a gente consegue ver com muito mais facilidade esses ciclos e o quanto eles reverberam dentro da gente. Se você prestar atenção em você e no seu comportamento no inverno, e se você prestar atenção em você no seu comportamento agora, no meio da primavera, ele é completamente diferente. Isso é muito verdade. Então, a terapia que eu ofereço é para você se relembrar disso e cada vez mais você ir junto com o ciclo da natureza e parar de remar contra uma energia que é gigantesca. Quem somos nós perto da natureza? É muito, muito pouquinho. Então, se você vai junto com essa energia, você se empodera, você cresce, você realiza, porque você está indo a favor disso. Com certeza. E eu vejo que você, né, você até trouxe aqui, você usa muitas ervas, né? Qual que é a importância das ervas, né? Qual que é a função das ervas nesse processo aí, até mesmo no processo de cura? As ervas, elas vão trabalhar no nosso campo físico, através da fitoterapia, e nosso campo energético, através da fitoenergética. Tem vários estudos, né, que falam sobre as ervas, mas esses são
os meus pilares, a fitoenergética e a fitoterapia. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um chazinho, né? Muito possivelmente a sua avó já deve ter receitado para você um chazinho, sei lá, depois do almoço, que talvez te dê uma indigestão, e a sua avó falou, toma um chá de menta. Eu não sei se ela sabe disso, né? Mas quando a gente vai estudar, já tem comprovações científicas que a menta tem ali substâncias que vão te ajudar na sua digestão. Então, é neste lugar que a erva entra, né? No corpo físico, de uma forma natural, ajudando você nos desconfortos, que podem ser dor de cabeça, pode ser a própria cólica menstrual, pode ser estresse, pode ser ansiedade. Todos esses desconfortos do seu corpo é possível tratar de forma natural. Se a gente for um pouquinho mais profundo e você começar a ler a bula dos remédios, você vai perceber que 80% dos remédios são feitos de ervas, até mais. Só que a indústria farmacêutica é tão grande que muitas vezes ela é colocada de outra forma, né? Escondendo essa sabedoria por trás do medicamento. Mas a erva é medicamento, né? É uma forma natural de tratar. E quando a gente pensa, né, no campo energético, então vem a fitoenergética. Se você usar uma lavandinha, por exemplo, colocar um óleo essencial de lavanda na sua mão e inalar esse cheiro, muito possivelmente você vai se acalmar. Se você tiver um arranjo de lavanda do lado da sua cama antes de dormir, isso vai estimular um melhor sono. Porque a lavanda tem propriedades energéticas de calma, tranquilidade. Então, você está em contato com essa lavanda, vai trazer isso para o seu corpo energético. Uma forma muito visual da gente enxergar isso são duas. A primeira é com a arruda, né? Quem nunca teve uma arruda em casa... É a mais conhecida. É a mais conhecida. E aí você chamou aquela visita, de repente, ou até mesmo você chegou depois de um dia cansado, você não estava bem, e você entrou ali, sentou do ladinho da arruda, a arruda murchou. Que coisa, né? Porque ela deu a energia dela para você se recuperar, e ela ali murchou, fazendo a passagem dela, sabendo que ela cumpriu a missão dela. Então, é evidente aos nossos olhos, né? Então, a arruda acho que é o mais convencional, mas às vezes a gente também tem outras plantas dentro de casa, porque aqui a gente não tem a arruda fresca, né? Então, a gente cuida da plantinha, a gente água, tá no sol, enfim, faz o tratamento normal dela e ela seca dentro da nossa casa. Por quê? Porque ela tá trocando ali energia com o ambiente tá em desequilíbrio, para equilibrar o ambiente, ela vai morrer, não tem jeito. Então, é visível aos nossos olhos a parte energética, né, da fitoenergética. E a parte da fitoterápica é a parte dela em relação ao nosso corpo, as melhorias que trazem no nosso corpo físico. Eu já vi em lugares, assim, empresas no Brasil que tem sal grosso e alho em cima, né? É para tirar energias negativas. O sal grosso, ele passa por um processo industrial, né? Mas a energia dele é basicamente para zerar todas as energias, seja ela boa ou ruim, vai zerar tudo. E o alho, a energia dele é para tirar vampirismo, né? Tanto que até na igreja católica, a gente vê muitas vezes em filmes também, coloca lá aquele negocinho cheio de alho, que dizem que é para tirar vampirismo. O que é o vampirismo? É aquela energia sugadora que está te sugando. Então, essas são as medicinas desses dois elementos, né? Cada erva vai ter uma medicina. Então, é muito importante que você entenda sobre a erva para que você possa fazer o uso melhor dela. E aí, nos meus atendimentos, eu trago isso, tanto quando eu monto a cama de ervas, quanto no pós, né? Para que você possa continuar o tratamento em casa. Então, eu sempre faço indicações de chá, banho, escalda-pé, dependendo da necessidade de cada cliente. Ah, legal. Eu tenho, comentei com você que eu tenho uma tia, né, que ela sai, as plantas estão tudo murcha, né? A gente chama ela de olho de seca-pimenta. Acho que daí vem a expressão, né? Sim. Porque tudo morre quando ela sai, tadinha, mas ela é boazinha. Eu gosto dessa tia. Bom, estão rindo. Estamos rindo aqui das histórias. Todo mundo tem a tia, todo mundo tem a tia olho seca-pimenta, Cara, eu não sei, eu gosto de todas as minhas tias. Eu não sei se tem alguma seca-pimenta. Será? Você não conheceu minha tia. Mas acho que nem quero mais depois dessa, né? Não, ela é boazinha, Só seca-pimenta, só. Eu tava comentando com a Jana antes, que às vezes a gente
essa coisa da má intenção, muitas vezes não é no proposital, sabe? Eu não acredito que as pessoas jogam uma inveja pra gente propositalmente. Algumas podem ser, né? Mas, no geral, eu acredito que às vezes a pessoa tá vendo ali você. E ela tá vendo algo que você tem, ou algo que você é. E aí ela fala, putz, eu queria isso também. Só essa intenção já é uma energia. Então, nem sempre a pessoa tá na maldade. E não necessariamente negativa, né? Não necessariamente negativa, às vezes foi uma inspiração, vou colocar assim, mas a forma como aquela energia atravessa você e a forma como você tá vibrando, porque a gente tá rodeado de energia o tempo todo, né? Mas se a gente tá numa elevação vibrando um pouquinho mais alto, isso não vai nos atravessar. Mas se você tiver, de repente, compatível com aquela energia de alguma forma, daí isso vai conectar. Sim. E tem muito daquilo, né? Quando a gente elogia alguma coisa, falar benza a Deus, né? Pra falar, não tô desejando mal, né? Que criança, quando é bonitinha, ai, que neném lindo, benza a Deus, né? Pra criança não crescer feia. Sim. Adoro. Tá. Bom, eu gostei muito que a gente tinha conversado antes, né? Que é muito. A gente tem muito aquela visão da vozinha, né? Eu tava comentando que a minha avó é benzedeira. Você é benzedeira e tem curso de benzação, né? Conta um pouquinho como que é, assim, porque eu gosto muito. Toda vez que eu vou pro Brasil, eu peço pra minha avó me benzer, assim. Eu acho que tem muito que... tem que acreditar também nesse processo, né? Porque eu acho que a fé, ela, né? Igual a gente hoje, pra abrir a porta ali, a gente botou fé, colocou pensamento positivo, né? E funcionou. Então, isso é importante também, né? Não é só ir lá e falar, me benze aqui, né? Faz eu ganhar na Euromillions. Funciona? Só não... Olha, se funciona ainda não sei, mas se eu ganhar um dia eu te conto. Mas duvido, se você ganhar um dia você não vai estar aqui pra contar, não. Eu vou estar por aí, mas eu conto pra vocês. Bom, como eu entendo o benzimento, né? Pra mim, o benzimento, ele é a força justamente da nossa palavra, né? Daquilo que eu estou bem dizendo através da minha palavra e da minha fé. Seja ela qual que for. Então, sim, a fé é muito importante no momento do benzimento, de você se conectar com algo maior para que esse benzimento reverbere em você. E a conexão, no meu caso, com as ervas, né? Eu uso as ervas no benzimento. Mas a gente pode usar outras ferramentas no benzimento também. Tem benzedeiras que usam terço, tem benzedeiras que usam faca, cada benzedeira usa o seu instrumento. Eu uso as ervas. E essa questão do arquétipo, né, da velha senhora como benzedeira é muito interessante, porque quando eu digo que eu sou benzedeira, num primeiro momento assusta, né? Uhum. Nossa, tão jovem benzedeira. Mas o benzimento, ele chegou junto com as ervas e dessa minha conexão de entender que a nossa palavra tem muita força, né? E o benzimento é justamente a palavra com as plantas, então eu tive muita curiosidade de entender isso melhor. E daí, num primeiro momento, sim, eu fiz um curso para entender isso melhor. Depois eu comecei a participar de uma comunidade de benzedeiras. Eu era mais jovem delas, com certeza. Então, eu aprendi muito na prática ali delas mesmo, dos rezos, dos benzimentos, né? Eu tenho um caderno que eu tenho várias rezas e benzimentos que eu fui aprendendo com essas mulheres. E depois, mais pra frente, na minha jornada, quando eu já estava aqui na Irlanda, que daí eu comecei o meu trabalho nas redes sociais e tal, e daí eu fazia lives, ainda faço, e aí de vez em quando eu faço algumas lives de benzimento. Aí uma tia, minha irmã do meu pai, me viu nessa live de benzimento e me chamou no particular depois, falou, Bruna, eu vendo você, me lembrei tanto da minha tia, a sua tia, a minha tia, irmã da sua avó, era benzedeira. Então é de família. Daí, então, muito depois na minha jornada, quase 12 anos depois que eu tinha feito o curso, que eu fui entender que eu também venho de uma família de benzedeiras, né? Que legal, que legal. Meninas, desculpa cortar aqui, mas estamos chegando ao final, Ai, hein? sério? Tem um minutinho aqui só para os finalmente. Nossa, passou tão rápido, né? Rápido. O assunto tem bastante coisa aqui pra gente perguntar ainda. Que pena. Mas, Bruna, vamos... a gente, só para encerrar, eu acho importante a gente falar um pouco como esse é uma parceria do Irlanda Talk Show com o Grupo Mulheres do Brasil. Você participou do Sprout Up. Sim. Foi a primeira edição, né, que aconteceu durante a pandemia. Né? Dá um resumão aí do que foi, porque a gente vai ter um aí futuramente e eu acho que vale muito a pena para quem está pensando em empreender. Vale super a pena. Para mim foi uma mudança completamente total. Eu entrei no Sprout Up, né? Eu ainda trabalhava
na outra empresa, e foi através das mentorias que eu recebi, dos conselhos, da visão de business que eu não tinha até então, que eu fui percebendo que já era possível fazer a transição de carreira, que eu não estava fazendo porque eu não tinha essa visão toda. Então, para mim, foi extremamente importante, porque foi só a partir disso que eu consegui concluir a transição de carreira, porque eu comecei a ter um desenho do meu negócio, então fui vendo onde eu estava, onde eu queria chegar e que era possível. Foi extremamente importante. Segundo, as alianças que você cria ali dentro, então, pessoas que já passaram onde você quer chegar, então elas têm toda a expertise que você precisa. E outra, né, uma aliança entre mulheres, que pra mim isso reverbera demais. Então, a gente apoiar umas das outras é incrível. Aconselho 100%. Ah, legal. Então, pra gente fechar, quem quiser encontrar a Bruna, como é que faz? Bom, hoje vocês podem me encontrar no Instagram, através do @brunaceiro_, ou também você pode me encontrar através da minha marca de produtos de autocuidado energético no Lunar Botanics _. Ah, legal. Então, chegamos ao fim do nosso podcast, espero que vocês tenham gostado. Então, novamente, dê o seu like, curta aqui o nosso vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre tem novidades, é muito legal esse talk show, a gente conta de muitas pessoas aqui da Irlanda, então para você que está pensando em migrar, acho que vale super a pena você acompanhar os casos. Edu, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Você ter aberto as portas aí para o Grupo Mulheres e a gente poder falar um pouquinho desse projeto incrível. E você, que é mulher, que está nos seguindo, que está assistindo, por favor, acompanhe o Grupo Mulheres do Brasil.Irlanda lá no Instagram e vem ser uma voluntária com a gente. Um abraço e até a próxima!